Fala pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo da Verity. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, o crédito acumulado do CMS. A gente vai explorar um pouco a aplicação na prática, a compreensão, como identificar esses créditos, principalmente como fazer esses pedidos. E para você que está no estado de São Paulo, esse vídeo é muito importante para você entender e para você aprender a identificar essa oportunidade, porque é uma oportunidade para o seu cliente ou para a empresa que você trabalha. Então, aqui a gente vai explorar um pouco como identificar o crédito acumulado, a diferença de saldo credor para saldo acumulado, como realizar os pedidos dentro do estado de São Paulo. Então, hoje a gente vai abordar bastante tema relevante sobre esse tópico muito importante no mercado tributário. Bom, então vamos lá? Perfeito. Eu vou iniciar trazendo o meu material. Então, como eu mencionei, a gente vai falar sobre o crédito acumulado e eu vou ter as abordagens dentro do estado de São Paulo, tá bom? Até para vocês ficarem cientes, cada estado tem na sua legislação tem esse conteúdo, ele sempre a legislação deixa bem claro isso. Hoje a gente vai falar de São Paulo, mas lembrando que acaba sendo até meio que regra geral, os estados são muito parecidos um com o outro, então é muito importante esse tema, e é muito importante esse conteúdo. Por mais que você está em outro estado, a regra é bem parecida. O que vai mudar vai ser os pedidos, mas a interpretação é a mais importante, tá bom? Então vamos lá. Bom, até me apresentando, tá? Eu sou o Luiz Felipe, sou contador e head de operações da Verity. Tenho mais de 10 anos de experiência em tributário, inclusive eu já passei por Big Four. E por que eu quis trazer esse tema hoje, né? Porque, na minha opinião, eu considero esse tema essencial para as empresas, para os profissionais da área contábil e fiscal, tá? Porque o ICMS acumulado é algo que você vê muito rotineiro nas empresas. E o meu objetivo hoje vai ser fornecer uma compreensão profunda do que como esses créditos funcionam, como aplicá-los de maneira prática, eficiente no seu dia a dia, tá bom? Espero que vocês gostem, pessoal. E é claro, fica aqui o meu contato. Podem, é, quando acabar essa videoaula, quiserem entrar em contato comigo, tirar dúvidas, conversar, trocar experiências, sempre é muito bem-vindo, tá? Eu vou, depois no final, eu posso explorar um pouco mais os meus contatos e fiquem super à vontade para isso, tá? Bom, vamos começar então falando do crédito acumulado de ICMS, qual é a base legal dele, né? Então, bom, a gente vai iniciar analisando aqui a base legal do crédito do ICMS estabelecido no RCMS São Paulo, que é o decreto 45.490 de 2000, que já teve bastante atualizações, mas ele é um decreto também que é antigo. E ali no artigo, no seu artigo 71 ao 84, ele vai abordar um pouco mais o tema sobre crédito acumulado. Detalhe, o artigo 586 ao 592 também vai falar um pouco, tá? Então, para você que gosta de ler, gosta de interpretar a lei, quer entender um pouco mais, ali é o segredo. Ali tá todo o conteúdo, tá tudo por trás, tá? Do que é o crédito acumulado. Tanto do seu artigo 71 ao 84. Então, o que ele vai estabelecer? Ele vai estabelecer situações em que o crédito acumulado pode ser admitido, assim como os procedimentos de apuração, utilização, controle, fiscalização. E esses artigos, pessoal, é bem comum a gente sempre estar lendo eles, porque ele traz situações específicas e sempre está de acordo com a opinião do Estado de São Paulo, tá? Então, e lembrando, dentro do seu estado, com certeza tem artigos referentes a esse tema. E até falando um pouco desse tema, eu vou começar explorando a maior dúvida que fica. Eu acredito nesse tema complexo que a gente vai abordar, que é qual é a diferença de um saldo credor e um saldo acumulado? Isso é uma grande pergunta, todo mundo tem essa dúvida, e é muito importante a gente falar que
Na verdade, o saldo credor é totalmente diferente de um saldo acumulado. O saldo credor, ele é o resultado quando o valor do crédito das compras é maior que o débito da saída das vendas. Então, o que acontece? Você realizou a operação, você teve mais compras do que vendas. Então, aquilo gerou um crédito, aquilo gerou um ICMS, um crédito ali que vai ser transportado para outros períodos. Então, isso é um cenário de saldo credor, tá? O que é um cenário de saldo acumulado? Saldo acumulado, pessoal, ele é formalmente reconhecido pela acumulação contínua dos créditos, decorrente de algumas operações. Então, isso são situações, são operações que vão fazer a empresa sempre acumular esse crédito. Ela sempre vai ter esse crédito, ela sempre vai é, ter esse resultado de saldo credor no final. Então, qual é a diferença na prática de saldo credor e saldo acumulado? O saldo credor são aquilo que, por alguma operação da empresa, ela acabou acumulando um saldo. E o saldo acumulado é aquilo que a própria operação da empresa, a operação de saída, por ter benefícios fiscais na saída, trouxeram ali o acúmulo. Então, pensa, saldo credor, apuração, aconteceu algo na rotina da empresa que teve a sua entrada maior que o débito. Isso é um cenário de saldo credor. Mas, constantemente, ela é pagadora de ICMS. Então, ela paga o ICMS. Saldo acumulado, empresas que têm saldo acumulado, elas nunca vão pagar o ICMS. Uma regra mais ou menos para vocês conseguirem entender na prática. Mas, Felipe, ainda não entendi a diferença. Perfeito. Vamos entrar um pouco nas operações geradoras de saldo acumulado. Quais são os perfis de empresa que tem saldo acumulado? São saldo acumulado, então. Bom, falando um pouco desse perfil, e aí a gente entrando mais específico na operação, são empresas que têm constantemente algumas situações, como exportação, operação interestadual, imunidade, isenção, redução na base, e até a gente entenda um pouco mais, falando um pouco mais sobre cada operação, por exemplo, exportação. O crédito acumulado nas empresas que são exportadoras, ele é gerado pela própria operação de exportação, porque quando você remete para o exterior, não tem a cobrança do ICMS. Então, ele não tem a... Quando você vende essa mercadoria, ela não vai ter o ICMS. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Uma empresa exportadora de calçados, né? Ela adquire matéria-prima com ICMS a 18. Então, ela comprou com sua matéria-prima R$ 100.000 e pagou seus 18%. Comprou dentro do estado de São Paulo. Então, ela teve 18 mil ali de entrada. E ela exportou. Quando ela exportou, ela não teve a incidência de ICMS. Ou seja, não teve, o ICMS foi desonerado ali, não teve ICMS. Então, imagina, ela entrou com 18 e saiu a zero. Entendeu? Viu o acúmulo? Agora, outras hipóteses. Pressão interestadual, fato. Então, nessas operações, acontece quando a alíquota interestadual ela é inferior à alíquota interna do seu estado de origem. Então, essa diferença de alíquota, ela gera um acúmulo também. Então, por exemplo, uma empresa vende para São Paulo. Uma empresa de São Paulo vende produto para Minas. E a alíquota interestadual de Minas é 12. Porém, a alíquota interna de São Paulo é 18. Então, vocês já começaram a ver que já tem uma diferença de alíquotas? A gente está falando de 18 alíquota interna de São Paulo, e quando eu vendo para Minas, 12. Então, você concorda que se eu vender R$ 200.000 para Minas, vai ter uma diferença de alíquota? Porque a minha entrada foi a 18 e a minha saída está saindo a 12, está tendo um acúmulo de 6% nessa operação. Já começaram a entender? Então, é isso um cenário de operação interestadual, quando tem diferenças de alíquota. Acontece muito quando a empresa ela vende muito para outros estados, ela compra dentro do estado próprio e vende para outros. Acontece bastante, tá? E é claro que é um dos principais fatores de acúmulo
de saldo acumulado, que são isenções, suspensões, reduções, imunidade, redução na base de cálculo. São situações, todas essas situações são benefícios fiscais na saída, o que fazem que a empresa acumule esse crédito. Então, imagina, até trouxe um exemplo legal para vocês. Uma empresa de fertilizante. Fertilizante é isento de ICMS aqui em São Paulo. Porém, ela tem lá os insumos que ela compra. E vamos dizer que esses insumos sejam tributados. Então, se o valor do insumo é 150 mil que ela precisa, e ela comprou, por exemplo, uma alíquota 7%, ela, ela teve ali 10.500 de ICMS na compra do insumo. Porém, a venda vai ser isenta, ou seja, não tem ICMS. Entendeu que já tem os 10.500 aqui acumulado? Então, tá vendo? Sempre é o mesmo reflexo, pessoal. Pensa sempre na operação, na estrutura da empresa. Ela entrou ICMS, porém o próprio segmento dela isola ela, você entendeu? Então a saída dela vai ser a zero. Então a saída dela não vai ter sempre um acúmulo, porque não vai ter como escoar, vamos dizer assim, tá? Então sempre pensa, quais são as hipóteses de geradores de saldo acumulado? Isenções, suspensão, operações interestaduais, exportações, imunidades, sempre pensem nisso, sempre estudem isso dentro da sua empresa, dentro dos seus clientes, para ver se aquele saldo que está sendo acumulado, ele é um saldo acumulado ou se é um saldo credor, que pode acontecer, que às vezes as entradas estão sendo maiores que a saída, e ela não tem nenhum dessas qualificações, vamos dizer assim. Você olha a operação, você vê que ela não tem uma exportação, ela não tem uma interestadual, é apenas a própria, algo está acontecendo que ela está acumulando. Então, ela é um cenário de saldo credor. Agora, se ela tiver essas hipóteses, é um saldo acumulado. Mas, falando um pouco da apuração do saldo acumulado, né? Felipe, tá, entendi, mas como é que funciona essa apuração? Essa apuração, na realidade, pessoal, é a mesma do ICMS. No próprio ICMS, quando você apurar, já vai aparecer esse resultado para você. Então, isso já vai demonstrar para você. E a melhor forma de você identificar isso é você pegar documentos essenciais, como, por exemplo, notas fiscais de compra e venda, para você conseguir observar essa entrada do ICMS, saída zero, às vezes com registros de entradas e saídas, ou qualquer outra documentação eletrônica que comprove essa operação. E o processo é o mesmo, o cálculo dela, o processo da apuração do crédito acumulado, ele começa com a identificação dessas operações que geraram esse crédito. Então, isso pode envolver uma análise nas exportações, nas vendas interestaduais, nos benefícios fiscais aplicados na saída. Então, tudo isso você tem que analisar para ver se aquilo é um cenário de crédito acumulado. Então, já começa ali sua apuração. Você começa a olhar, a observar como são as entradas e as saídas da empresa. E aí, em seguida, é realizado o cálculo do crédito, né? De acordo com as alíquotas, com as bases aplicáveis. Então, e até um ponto que eu gosto de ressaltar: essa é uma apuração do semestre normal. Porém, é fundamental você seguir a norma estadual específica, porque para cada tipo de crédito, você tem que registrar no seu livro fiscal. Então, quando você tem uma exportação, uma, uma operação interestadual, ou uma operação com comunidades, isso sempre tem alguma base legal por trás. E é muito importante isso estar descrito nos documentos fiscais, ou seja, nas notas, estarem lá a base legal, isso é muito importante, principalmente nas escriturações do SPED, tá? E até, pessoal, falando um pouco de SPED, eu destaco aqui que é muito importante um sistema para facilitar essa apuração do crédito acumulado do CMS. A gente sabe que hoje em dia as empresas têm RP interno, os escritórios têm sistemas para ajudar na gestão, no controle, na apuração desses créditos. Mas é muito importante também você ter um sistema para identificação desse cenário
e principalmente para, além de identificar, observar e te trazer quais são as operações geradoras e principalmente como realizar os pedidos. Até dando um exemplo, na Verity, por exemplo, a gente oferece o nosso software, ele consegue identificar o crédito acumulado, ele além de identificar, ele consegue já gerar os pedidos para você entregar dentro do estado de São Paulo. Ou seja, com base na informação do seu SPED, ele consegue te trazer o resultado e de forma rápida, precisa, e, e assim você tem uma automação dentro das suas rotinas. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, hoje em dia, vocês que fazem essa apuração ou que desejam trabalhar com isso, ou que querem vender esses projetos, os escritórios, os consultores que querem vender esse projeto, é muito importante vocês terem um software por trás que vai te ajudar a fazer esse cálculo, para ser o mais preciso e seguro possível, tá? Mas, aproveitando, falando desse tema, são feitos esses pedidos, né? Felipe, legal, você falou de pedidos, como é feito esse pedido, né? Onde são realizados? E a resposta é Ecledac, portal do Ecledac. Então, o que é de fato o Ecledac, né? Na verdade, o Equidac é um sistema, né? Ele é uma obrigação acessória, na realidade. Ele é bem parecido com o SPED fiscal, ele é um arquivo TXT também. E ele é um sistema utilizado para gerenciar o crédito acumulado do CMS dentro do Estado de São Paulo. Então, ele vai sempre explorar quais são as operações que geraram esse crédito, a utilização, o controle, o gerenciamento. Então, ele vai permitir para o contribuinte realizar a apropriação e utilização desse crédito de forma eletrônica, tá? Facilitando, assim, os processos burocráticos e até garantindo maior controle, transparência, eficiência nesses pedidos. E aí até trouxe para vocês um pouco as principais funções desse ECREDAC, né, que inclui a apropriação do crédito, como eu bem falei. Então, ele vai te permitir você pedir, solicitar esse crédito. A utilização também é feita pelo portal do ECREDAC, então você vai utilizar, compensar e tudo mais. O gerenciamento do conta corrente, porque quando você faz um pedido, você cria um conta corrente dentro do Estado, então ali vai permitir que você controle as movimentações, os créditos acumulados que foi feito. E, obviamente, e a transmissão dessas informações, pessoal, porque essa transmissão ela é tudo digital e ela comprova a geração desse crédito acumulado. Então, dentro do Equidac, ele vai te mostrar, ele vai te perguntar quais são as operações e você vai colocar e vai informá-lo. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? E, novamente, o Equidac ele é essencial para as empresas que lidam com essas operações que geram crédito acumulado de CMS dentro do estado de São Paulo, tá? É muito importante até frisar para vocês e para vocês que estão em outros estados, todo estado tem a sua legislação de como fazer esse pedido. O único que é mais exigente, vamos falar assim, é o estado de São Paulo, porque ele exige essa obrigação acessória, vamos chamar ela assim, que é o ECREDAC. Em outros estados, é formalização, às vezes por outros tipos de formas. Mas a regra é sempre a mesma. Ele sempre, o Estado quer saber quais operações geraram esse crédito. Por que está gerando esse crédito? Então, o Estado de São Paulo, ele proporciona essa plataforma, que ela é muito segura e eficiente para os contribuintes, sendo bem honesto, ela é muito boa. E é importante mencionar que até a Verity, quando a gente criou nosso software que identifica e cria esses pedidos, então ela gera esse TXT que você precisaria entregar para o Estado, ela gera automaticamente, com base no SPED fiscal, e lembrando que ela mapeia todas as operações geradoras. Então, ela vai trazer até informação de nota, porque é uma obrigação dentro do ECREDAC você abrir o item a item daquilo. Então, é muito importante para vocês que querem lidar, ou para vocês que têm isso diariamente, ou que querem fazer. O processo, ele é complexo e você precisa ter um validador por trás, tá? Porque você está lidando com créditos acumulados. Isso é muito importante, tá, pessoal? E tá.
Felipe, fiz os pedidos, então eu fiz a apuração, encontrei meu saldo acumulado, ele tem aquelas hipóteses, vou fazer os pedidos, fiz o ECOEDAC, fiz o pedido do Estado de São Paulo. E agora, como é que eu monetizo isso? Perfeito. A apropriação desse crédito acumulado, pessoal, ele está também descrito lá no artigo 71 do regulamento do ICMS, e ele segue um processo bem específico. Inicialmente, o contribuinte vai enviar o arquivo digital, né, o ECOEDAC, que vai demonstrar a geração do crédito, né, e aí ele vai poder, naquele momento que ele enviar, ele vai poder optar pela apuração do simplificado ou pela sistemática do custeio. E após essa etapa, ele vai registrar esses pedidos que ele fez no portal do ECOEDAC e vai enviar uma petição no portal do CIPET e vai aguardar a autorização do fisco, tá? Então, ele vai apurar, ele vai realizar, ele vai formatar todo o arquivo ECOEDAC, vai entregar para o fisco, e ali o fisco vai entender, vai interpretar e vai olhar. Isso dentro do estado de São Paulo, tá? Novamente, repito, cada estado tem seu modo. O estado de São Paulo, ele tem essa obrigação acessória, vamos dizer assim, para ser entregue. Mas cada estado exige uma forma também, tá? É um documento por trás. E aí, o pessoal sempre me pergunta, Felipe, é possível solicitar essa apropriação do crédito acumulado sem transmitir o ECOEDAC? Regra geral, não. As normas estabelecem que a transmissão do arquivo ela é obrigatória. Então, para solicitar a apropriação de crédito, você vai ter que entregar o ECOEDAC. Felipe, mas existe alguma exceção para essa regra? Existe, existe. Dentro do artigo 81, ele explora um pouco mais isso, que é quando a apropriação de crédito é recebida por transferência e tudo mais. Tem algumas situações que quando o contribuinte tem um crédito acumulado exclusivamente devido ao crédito outorgado dele, e aí você pode fazer outra solicitação. Obviamente, isso vai estar mais para quem quiser explorar um pouco mais, entender um pouco mais. Poxa, Felipe, mas como esse crédito outorgado vai ser feito? Como vai ser esse pedido? Dentro da CAT 120 de 2013, no seu artigo 4º, vocês vão conseguir, vai lá, vai estar específico, tudo como gerar esse crédito. Lembrando que são só casos específicos, como o crédito outorgado, né, que ele fica ali dispensado da entrega do arquivo digital, do ECOEDAC, em ambas as sistemáticas que eu explorei para vocês, tanto do custeio quanto do simplificado, e ali ele vai poder entregar de outras formas. Então, quem tem esse cenário, quem tem clientes nesse cenário que está acumulando crédito acumulado por meio de créditos outorgados que ele tem, dá uma lida na CAT 120, no artigo 4º. Lá ela vai explorar um pouco mais como é feito esse pedido. Então, fica a dica para vocês também, tá? Então, e Felipe, ok, então a gente já realizou os pedidos, fez tudo, tá aí. Com o que eu vou compensar? Com o que eu vou monetizar esse saldo? Bom, existem diversas formas, tá, pessoal? Algumas delas é o abatimento do débito próprio. Então, imagina, a empresa ela é uma empresa importadora e a saída dela tem benefício na saída, então ela paga o ICMS importação, ela paga lá no momento que entra dentro do Brasil, e a saída dela é isenta. Então, ela vai ter um acúmulo de crédito. E aí ela paga aquela guia da entrada do Brasil. Quando você faz o pedido do ECOEDAC, você pode ir lá e compensar essa guia. Então, em vez de você ter esse desembolso de caixa, você pode usar o seu saldo acumulado que você pediu por meio do ECOEDAC a solicitar esse pedido, a pagar essa guia. Então, você pode utilizar, você pode abater com débito próprio. Ou ela tinha um cenário de um crédito acumulado, ela vinha acumulando, de repente ela mudou a operação dela, ela começou a virar geradora ela começou a pagar ICMS. Mesmo com os pedidos, você consegue ir lá e ir abatendo, tá? Então, pensa, então ela consegue abater com débito próprio, tá? Outro ponto muito interessante, transferência para outros contribuintes.
Então, a própria legislação, ela também permite que os créditos acumulados CN sejam transferidos para outros contribuintes. Então, essa transferência é uma opção bem estratégica, tá, pessoal? Porque você consegue monetizá-lo e utilizá-lo com parceiro comercial. Então, você transfere esse crédito para um fornecedor, para um parceiro comercial que você tem. Obviamente, você negocia um deságio. E é claro, existem regras específicas que regulamentam essa transferência, incluindo a necessidade de formalização por meio de documento específico, a verificação da conformidade com o requisito legal. Geralmente, esse processo envolve o registro da operação no próprio Estado, então o próprio Estado vai dar ok nessa operação. É muito importante vocês saberem que tem essa opção e é bem legal para ser explorada. Outro ponto também é a liquidação do débito fiscal. Imagina que a empresa tem uma dívida de ICMS do passado. Com solicitações do ECADAC, você pode abater essa dívida. Mas, Felipe, a empresa não paga ICMS, como é que ela vai ter dívida? Aí que está o ponto. Você também pode pagar dívida de outros parceiros. De parceiro comercial também, de fornecedor. Então, você imagina, você tem um fornecedor que tem uma dívida com o Estado de São Paulo, você consegue, obviamente, negociar com ele um deságio ali na operação, e você consegue pagar a dívida dele. Então, ela consegue liquidar débitos. Isso é muito importante. E você faz tudo isso dentro do portal da Ecledac. Então, são opções bem vantajosas que você consegue explorar dentro do portal da Ecledac. Mas lembrando, ponto muito importante de tudo que a gente está conversando, é o controle desses documentos. Que eu gostaria até de frisar com vocês, até eu coloquei aqui no final, fiscalização e controle, porque é crucial você manter um controle interno bem rigoroso para garantir a gestão eficiente desse crédito acumulado de ICMS. Isso vai te ajudar a evitar problemas futuros, assegurar a conformidade com as normas tributárias, vai te preparar para uma fiscalização da Secretaria da Fazenda, que é fundamental entender as expectativas do fisco, né, e revisar cuidadosamente o processo para mitigar possíveis auditorias, possíveis questionamentos, manter sempre a documentação essencial sempre à disposição. Por isso que, novamente, eu falo, é muito importante você ter um software que te entrega uma memória de cálculo, que te entrega um porquê, da onde foi gerado esse crédito. Porque é isso, no final, que o fisco vai querer observar numa possível fiscalização. E quando a gente está falando de crédito acumulado, pessoal, ele vai ter essa fiscalização, ele vai querer entender esse procedimento. Então é muito importante vocês pensarem nisso, tá? E até fazendo algumas considerações finais, né? E passando por todas as etapas, é muito importante, então, a gente pensar que, no primeiro momento, a gente vai identificar dentro da empresa se a empresa que está acumulando crédito, ela é saldo credor ou saldo acumulado. Identifiquei que ela é saldo acumulado como olhando as operações e vendo, observando as bases legais da saída e olhando as entradas também. Identifiquei, apurei, hora de fazer meus pedidos. Vou montar meus arquivos de solicitação com toda a base legal e com todos os arquivos conforme o fisco exige. E aí, dentro do Estado de São Paulo, vou pedir meu ECREDAC, vou fazer minha geração do ECREDAC. Após a geração do ECREDAC, o fisco vai entender, vai interpretar e ele vai aí autorizar. Então, aí você começa a ver resultado e monetizar. E não só você, como o seu cliente, você sendo escritório de contabilidade, ou a sua empresa, você começa a dar resultado operacional. É o tributário dando resultado para a empresa. Algo que foge da rotina normalmente dita de uma empresa, né? É muito difícil alguém falar assim, poxa, o tributário deu o resultado. O pessoal sempre espera isso do vendas. Mas aí é o tributário dando o resultado que hoje em dia está sendo bem comum com planejamentos fiscais, e isso acaba sendo um planejamento fiscal, você solicitar esses pedidos, tá? Então, eu sempre friso que é muito importante vocês terem um software, né, que faça essa gestão, porque acho que
Durante toda a nossa jornada, a gente, daqui desse treinamento, a gente explorou como os créditos acumulados ele pode impactar positivamente a gestão financeira da empresa e até oferecendo uma oportunidade valiosa para reduzir custo. E, é claro, uma gestão eficiente desse crédito, né, considerando as diversas origens, como exportações, benefícios fiscais, vendas interestaduais. Então, cada uma dessa operação representa uma oportunidade única, tá, para acumular crédito, para você entender, interpretar, ver se está correta. E por isso que eu falo, é crucial manter uma conformidade rigorosa com a legislação tributária. Então, assim, você garante que todos os registros estejam precisos, atualizados, né? Isso não só assegura a conformidade com as normas fiscais, mas também prepara a empresa para a auditoria. Então, novamente, eu friso e eu sempre repito, bom, como a Verity é um software que ela vai estar aqui para auxiliar o seu escritório nesse processo. Então, a gente oferece já um software especializado na identificação, apuração e utilização desse crédito acumulado de ICMS. E até sempre foi nosso objetivo, né, simplificar esse processo completo, esse processo que é tão complexo, né, garantindo que o escritório ele identifique e entregue os pedidos de forma eficaz e segura, porque esses pedidos são muito importantes. Então, é o que eu falo para vocês, eu encorajo todos vocês a aplicarem essas práticas que a gente conversou aqui no treinamento, tentem realizar, tentem identificar, você no seu escritório, você na sua empresa, você sendo um gestor ou alguém da operação do tributário. Então, eu encorajo todos vocês a aplicarem a prática que a gente discutiu aqui durante o nosso vídeo, e faça uma auditoria interna, veja se você tem ferramentas disponíveis, veja como, se você tiver, como é um ECADAC, como é feito um pedido, como você pode utilizar isso no seu dia a dia. Então, isso é muito importante, eu recomendo vocês a fazerem isso. Bom, e, novamente, eu queria fazer um agradecimento à participação nessa jornada educativa, né, sobre créditos acumulados de ICMS. Caso tenha alguma dúvida adicional ou queira explorar mais a fundo esses conceitos, estou totalmente à disposição para fornecer suporte contínuo. Pode me seguir no LinkedIn, mandar mensagens por lá ou entrar em contato com a Verity. A gente vai, com certeza, ter o maior prazer de trocar experiências com vocês. E, novamente, recomendo que continuem aprimorando seus conhecimentos e aplicando essas melhores práticas na sua rotina profissional. Então, esperamos vê-lo em nossos próximos cursos e eventos. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.